Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no vídeo anterior, então, o tio deu a respostinha aqui do exercício 26, né? Então, o pH de precipitação do magnésio, que começa a precipitar o magnésio mais 2, é 9,28, quando a concentração de hidroxila chega em 1,9 vezes 10 elevado a menos 5. E o pH de precipitação do cobre é 5,02, quando a concentração de hidroxila está em 1,05 vezes 10 elevado a menos 9. Correto? Vamos lá, então, o que acontece, né? O ouvinte atento das aulas do tio deve estar se perguntando, mas professor, você está dando um exemplo que está contradizendo tudo que você disse lá da ET, né? Você falou que o pH mágico de trabalho que derruba todo mundo, ou quase todo mundo, é o pH 8,5, né? E o pH para derrubar um magnésio, para começar a derrubar o magnésio, é por volta de 9,28, né? O que está acontecendo aqui, né? Então, tudo que você diz é mentira? Não, não é mentira. De fato, o magnésio começa a precipitar num pH bem alto. Tudo depende também da concentração, né? O pH inicial, se eu tenho uma concentração muito baixinha aqui, o pH para derrubar, para começar a precipitar, ele acaba sendo cada vez maior, né? Mas enfim, depende das duas coisas, depende do KPS e depende da concentração do metal. Se eu tenho um metal numa concentração muito baixinha aqui, eu posso jogar o pH lá para 14 e não vai precipitar, mas também não vai estourar a legislação, né? Então, lá a resolução da CONAMA e tudo mais, se eu tenho a concentração baixinha, não tem problema, né? Então, depende das duas coisas, do KPS e da concentração. Mas aí você deve estar se perguntando, olha, aqui está furando o teu esquema lá da ET. Na verdade, não está não, gente. Por que não? Ó, eu estou com a CONAMA aqui na frente. Vamos lá, ó, vamos abrir a CONAMA lá para a gente ver. Está aqui, né, a lei, Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, de maio de 2011, então ele blá, 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 né, capítulo 2 das condições e padrões de lançamento de efluentes, ele começa a falar, né, e tudo mais, blá, 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 e aí, quando ele fala das condições e padrões de lançamento de efluentes, ele começa a trazer aqui as condições de lançamento, né? Então, ó, o que ele está falando aqui para a gente, que o pH desse efluente tem que estar entre 5 e 9. Lembra que o tio falou para vocês que não pode estourar 9, né? A temperatura também ele fala, materiais sedimentáveis também, ele controla óleos e graxas, né? Minerais, vegetais e animais, né? Aqui é 20 ppm, aqui é 50, né? E tá aqui padrões de lançamento de efluentes, tabela 1, né? Parâmetros inorgânicos, então arsênio, bário, boro, e aí ele controla uma série de metais. Aqueles valores que o tio trouxe para a gente discutir, eu tirei daqui, tá? Eu tirei da lei. E aqui, ó, aqui embaixo, ele vai até o zinco, né? Para parâmetros de metais, de inorgânicos, aliás, né? E aí, daqui para baixo, ó, ele começa em parâmetros orgânicos, tá? Benzeno, clorofórmio, bababá, bababá. Ele quantifica valores máximos para tudo, ó, tá? Mas enfim, ó, então ele vai de A a Z aqui, ó, nos parâmetros inorgânicos. Aqui, ó, parâmetros inorgânicos. Opa, olha lá, ó. Ele vai de arsênio até zinco, tá? Mas ele não dá todos os metais, né? Ó, então magnésio é um parâmetro que ele não controla. Tá aqui o manganês, depois do manganês vem o mercúrio, ó, não, tá em ordem alfabética isso aqui. Ele não controla magnésio, como ele não controla sódio. Por que ele não controla sódio? Porque ele sabe que o processo de derrubar, né, esse processo de precipitação que a gente trabalha na ET, ele é um processo onde eu jogo, normalmente eu uso um metal, né, hidróxido de sódio, por exemplo,
Aí o hidróxido se combina com o chumbo, por exemplo, que está lá, derruba o chumbo e fica quem no lugar? Fica o sódio, né? Então é uma reação de troca, né? Eu troco um metal ruim, que eu jogo sob a forma de precipitado, por um menos ruim, tá? Por isso que a legislação, como o pessoal que trabalha com meio ambiente, né, que montou a lei, sabe que é esse artifício que a gente usa, trocar um metal ruim por um menos ruim, ele não controla metais não problemáticos, né? Então ele controla só metais pesados. O magnésio é considerado um metal não problemático, então na lei não tem nem parâmetro para ele, ó. Pode ser que uma lei municipal controle alguma coisa, mas não é comum controlar metais alcalinos e alcalinos terrosos, tá? Por quê? Porque não são metais tão problemáticos. Então, sódio, o bário normalmente controla, né? O bário ele controla, mas assim, a maioria dos alcalinos terrosos você não tem controle, tá? Tudo bem, gente? Ó, vamos ver, cálcio, ó, ele também não controla cálcio, né? Porque eu posso usar algum produto de cálcio para trabalhar, para derrubar metal, tá? Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Então, sim, é claro que o magnésio, não só ele, como outros metais, vão precipitar em pHs bem altos, tá? Mas a grande maioria dos metais que são problemáticos, eles vão precipitar muito bem, atendendo a legislação aqui, ó, em 8,5. Tá claro isso, gente? Todo mundo compreendeu? Muito bem, então já dei a respostinha. Nós resolvemos o exercício 25, o 26, o tio deu a resposta. Vamos lá para o 27. O 27 tá aí, carbonato, a resposta tá lá, ó. Tá? Maravilha? Meu tio já colocou a respostinha aí para você. Tem lá uma mistura de cálcio e magnésio, a concentração deles, deu o KPS do carbonato de cálcio e o KPS do carbonato de magnésio, tá? Determine a ordem na qual cada íon precipita à medida que a concentração de carbonato aumenta, tá? Então você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos no exercício 25, você vai fazer para o 27. Resposta do exercício 27. O carbonato de cálcio começa a precipitar quando a concentração de carbonato for da ordem de 8,7 vezes 10 elevado a menos 6. E o magnésio começa a precipitar quando a concentração for da ordem de 10 elevado a menos 4. Portanto, eu preciso de uma concentração bem pequenininha de carbonato para precipitar o cálcio. Para precipitar o magnésio, eu preciso de uma concentração um pouco maior, tá? Então, quem que vai precipitar primeiro? O cálcio precipita primeiro, né? Tudo bem? Então, qual que é a concentração adequada para eu ajustar? Qual que é a concentração adequada de carbonato para eu ajustar a minha solução para precipitar o máximo de cálcio sem precipitar o magnésio? Tem que estar na concentração um pouquinho antes de 3,3 vezes 10 elevado a menos 4. Tá claro, gente? Porque quando chega nessa concentração, começa a derrubar o magnésio. E eu quero precipitar seletivamente os metais, certo? Portanto, eu quero separar o cálcio do magnésio nessa brincadeira. Beleza, gente? Bom, vamos entrar agora no item 14, então, onde a gente vai refletir sobre a química analítica qualitativa, né? Então, vamos aproveitar aqui agora para falar um pouquinho do assunto 12, precipitação seletiva e química analítica qualitativa. Nós vamos pensar um pouco a respeito de como é que a gente usa esse conceito de precipitação seletiva para pensar a química analítica qualitativa. Não somente precipitação seletiva, né? Vamos pensar em tudo que a gente viu em termos de equilíbrio químico, porque a ideia agora é fechar o curso, né?
Vamos pegar todos esses conceitos de equilíbrio químico, de precipitação seletiva, né? Essa questão do complexo, né? Da formação de complexo, o equilíbrio de complexação, como é que ele altera a precipitação, como é que ele mascara componentes na minha amostra, né? Como é que a gente faz tudo isso de modo a trabalhar com a química analítica qualitativa, né? Então a ideia aqui agora é refletir sobre a química analítica qualitativa usando todo o nosso conhecimento de equilíbrio químico. Tudo bem? Só que nós vamos fazer isso no próximo vídeo. Eu vou parando por aqui. Beijo, beijo e até a próxima atividade.